Então em 2010 começa esse projeto Homem de Aço, mas para isso a gente precisa voltar um bocado no tempo. Sim, vamos dar mais um passo para trás, antes 2 passos para trás pra gente dar um passo para frente. Em 1978, a Warner Bros. Lança Superman, o filme. Já citamos aqui, falamos que é muito bom, aclamado, conta com Christopher Reeves no papel principal, tem a participação do Marlon Brando e a direção de Richard Donner, além da trilha épica, que cunhou o tema musical do Super-Homem, composta por John Williams. O filme foi um sucesso de crítica, bilheteria e público, foi uma verdadeira revolução, ganhou o Oscar e o caralho. E foi descrita à época como o filme que fez as pessoas acreditarem que o homem poderia voar. E é considerado por muitos até hoje como o filme definitivo do Super-Homem. Talvez nenhum filme, e talvez pelo espaçamento histórico tão gigante, a gente nem lembra, né? Pouquíssimas pessoas vivas ainda lembram, porque as mortas não lembram, né? Pouquíssimas pessoas ainda lembram da estreia desse filme, tá? No cinema, papapá. Foi recepção de fato. A gente tem essas histórias. E a mística que se criou, né? A aura, a mitologia que se criou em cima desse filme. Mas o fato é que não existe outro filme tão aclamado do Super-Homem quanto esse. E talvez justamente por esse distanciamento histórico. A gente olha pra ele hoje como uma obra de arte, tá ligado? Uma peça de museu e fala, entendeu? Tem esse distanciamento histórico que ajuda. Não tô dizendo que ele é ruim, que ele é bom, que ele é não sei o quê. Tô dizendo que tem esse distanciamento histórico que ajuda a ativar essa aura, tá ligado? No filme. Enfim. Aí a continuação veio 2 anos depois, com Superman 2, também com o Richard Donner, também com o Christopher Reeves, né? E aí sabe como é, o primeiro fez muito sucesso, o segundo fez também sucesso. E o que acontece? O estúdio, cachim, dinheiro, money, grana, eu gosto de dinheiro. E cresceu o olho, né? Só que, por diferenças criativas, tratamento, o Richard Donner, o diretor, que foi uma peça essencial para o sucesso do primeiro filme e do segundo também, ele foi escanteado nas continuações. E digamos que não deu boa, tá ligado? Superman 3, né, de 1983, recebeu em geral críticas negativas, tanto que o crítico de cinema Leonard Maltin disse que Superman 3 foi uma terrível sequência que destruiu tudo que o Superman era, por causa de risos baratos e por um papel co-protagonista de Richard Pryor. Eu nem sei quem é Richard Pryor. Ah, tá. Pra virar uma galhofa, né? O filme virou meio que uma galhofa. O público também viu o vilão Ross Webster, interpretado por Robert Vaughn, como um preenchimento inferior pro Lex Luthor. Por diferenças criativas, o ator que fazia o Lex Luthor saiu dos filmes também, e tiveram que preencher ele com um vilão genérico. Os fãs da série de filmes Superman também colocaram grande parte na culpa no diretor Richard Lester, justamente porque o Christopher Nolan fez um trabalho tão bom que foi difícil pro diretor seguinte. O roteiro do filme de David Lewis Newman e Leslie Newman também foi criticado. Ou seja, as atuações foram ruins, o roteiro foi ruim, a direção foi ruim, tudo foi considerado ruim. O filme foi muito mal recebido pela crítica especializada, com atenção especial ao roteiro fraco, narrativa ruim, inconsistência na história e os efeitos especiais ruins até mesmo para os padrões da época. Ou seja, o primeiro fez tanto sucesso que revolucionou o cinema, papapá, e levou o patamar até dos efeitos especiais da época. E aí a empresa simplesmente não conseguiu continuar. E decidiu continuar só pra ganhar dinheiro, tá ligado? E aí em 1987 eles insistem mais uma vez e vem Superman 4, que também foi um fracasso de público, bilheteria, faturando apenas 36 milhões de dólares, em cima de um orçamento de 17. E veja como, comparada hoje em dia, os valores são muito troco de pinga, né, tá ligado? Pô, 17 milhões pra fazer um filme não faz um filme hoje em dia, tá ligado? Qualquer filme independente de Hollywood aí precisa de 100 milhões, tá ligado? E tipo assim, beleza, você pagou, né, cobriu, mas, porra, bota aí na conta mais custo de marketing, tá ligado? Mais custo de distribuição, o filme acabou ficando elas por elas, tá ligado? Não deu muito lucro pra Warner. E o Superman 3 e o Superman 4 foram ambos indicados ao Framboesa de Ouro, que é o Oscar dos piores filmes, tá ligado? E aí, devido a esse fracasso todo, o Super-Homem ficou anos sem aparecer na telona. Então, estamos falando de 87. A próxima tentativa viria só em 1997. Com Superman Lives. Exatamente, tá ligado? Em 1997, o diretor do Batman, de 89, Tim Burton, tentou fazer um filme do Super-Homem estrelado pelo Nicolas Cage.
Tipo, ele tinha tretado com a Warner ainda por causa do Batman, da continuação do Batman, mas ele ainda era muito bem quisto dentro da Warner. E os caras chamaram ele pra fazer um filme do Super-Homem. Falaram, tipo, cara, não dá Batman, mas e se você fizer um Super-Homem pra nós aí? Vê o que você acha. Ele tentou, né? O filme se chamaria Superman Lives, mas nunca foi feito, assim, né? Por questões, tipo, de diferenças criativas gigantescas, assim, veja, roteiros ridículos, como os que mostravam Jor-El criando Brainiac e desprezando o computador por ocasião do nascimento do seu filho Kal-El, que faria com que o perverso cérebro eletrônico destruísse Krypton por ressentimento e fizesse com que o vilão se fundisse na Terra ao Lex Luthor, a fim de formar o vilão amálgama Lexiac, que o Tim Burton achava genial, deixaram a Warner de cabelo em pé e foram recusados sucessivamente pela Warner. Ou seja, o Tim Burton ia mudar bastante coisa, tá ligado? Do Super-Homem. Engraçado, né? Porque ele manteve muita coisa no Batman, né? Mudou também bastante do Coringa, né? Apesar de que o Coringa é esse vilão Coringa, de fato. Não tem uma história de origem. Isso que eu gosto do Coringa. Não existe uma história de origem do Coringa, tá ligado? Tem várias. E qual que é a certa? Não sei, ele é um Coringa. É um Joker. Teve até um trailer recentemente lançado pelos fãs, né? Que foi feito aí em animação. Mas, tipo assim, foi cancelado e nunca viu a luz do dia. Tipo, apesar de ter várias fotos como essa aí do slide do Nicolas Cage vestindo o traje do Super-Homem, tá ligado? Teve filmagem dos bastidores do set, tipo, o filme meio que tava pronto pra rodar, mas nunca aconteceu. Foi engavetado, do nada. E virou meio que uma lenda urbana, assim, tá ligado? Até que em 2015 saiu um documentário sobre esse filme, chamado The Death of Superman Lives, What Happened, né? Tipo, a morte do Superman Lives, o que aconteceu, né? O Superman live, o Superman vive, né? O que aconteceu com esse filme, né? Então aqui a animação, né? Ó, o logo antigo. Sim, é o Brainiac Aranha. Enfim, é um trailer fan-made, tá? Tipo, não é um trailer oficial, assim, é um trailer fan-made. É baseado nessa história que virou lenda urbana, assim, dos fãs da DC, tá ligado? E aí, enfim. E a história não para por aí, né? Porque no início dos anos 2000, outro diretor famoso tentaria reviver a franquia do Homem de Aço. Trata-se de J.J. Abrams, na época um iniciante diretor, que havia dirigido apenas séries de TV como Felicity e Alias. E a ideia de Abrams era dar o seu toque pessoal ao personagem, né? Deixando sua encarnação mais parecida com os personagens da série que ele havia criado anteriormente. Nesse meio tempo, a Warner já estava trabalhando em dois projetos paralelos. Superman v Batman Asylum. Então, Batman vs Superman não foi o primeiro filme planejado desse encontro da Warner. Tinha esse Superman vs Batman Asylum. E o filme do J.J. Abrams, né? O Asylum, por diversas questões, não foi aprovado. E em 2002, Abrams entregou sua primeira versão do roteiro de Superman Flyby. O roteiro teria mudanças significativas, várias mudanças na mitologia do herói. Por exemplo, a razão para enviar o bebê Kal-El para a Terra, onde ele eventualmente seria adotado pelo casal, Kent. O Jor-El faria isso para proteger o garoto do resto da família, que tinha inveja, não porque o planeta ia explodir. As alterações não param por aí. O Lex Luthor desse filme seria um agente da CIA, ele seria muito inteligente e obcecado por casos não resolvidos de OVNIs. Mas, preparem-se, ele eventualmente seria revelado como kryptoniano, com os mesmos poderes do Super-Homem. Apesar dessa revelação, o confronto entre o herói e o vilão não seria o cerne de Flyby, né? A grande batalha que Abrams tinha escrito era entre o Superman e o Tar-Zor, que viria para a Terra junto com mais kryptonianos, robôs gigantes e armas de guerra. A luta entre os dois
não só causaria destruição em Metrópolis e em Gotham City, que era mencionada nesse primeiro roteiro, como iria parar em outros países, danificando ícones do mundo, como as pirâmides, a Catedral de Notre Dame, etc, etc, etc. O confronto em escala global terminaria com Clark Kent morrendo. A gente viu que não deu muito certo essa história, né? Enfim, teve outra versão, né? Porque a Warner não gostou dessa ideia aí toda. Do roteiro com o Luthor não sendo kryptoniano e a história é mais tradicionalzinha, né? Mais baseada nos quadrinhos mesmo. Star-Lord ainda vem pra Terra, agora por conta de um sinal enviado por Luthor, mas a batalha é menor e não vai além dos limites de Metrópolis. Na época, atores como Jude Law, Brendan Fraser, Matt Bomer, Paul Walker, Josh Hartnett foram especulados como sendo o Clark Kent no cinema. Curiosamente, para esse filme, o Christopher Reeve, que fez o primeiro Super-Homem nos cinemas, foi recrutado para ser consultor do projeto. E aí, sua escolha para esse papel? Tom Welling, que interpretou o herói em Smallville, né, o Superboy. O filme recebeu até sinal verde da Warner para seguir com o projeto, né, as gravações, mas o orçamento foi inchando no decorrer da produção e o filme acabou cancelado. Nesse meio tempo rolou Smallville, mas deixa isso baixo, porque não entra nesse projeto Homem de Aço aqui. Smallville vale um comentário à parte, outro vídeo talvez. E aí a gente tem Superman, o Retorno, em 2006, né? Em 2004, o Bryan Singer, lembra que estava fazendo sucesso com os X-Men? Ele foi contratado para ser o diretor de mais uma tentativa de reviver o Superman no cinema. Veja, a gente tentou com o J.J. Abrams, a gente viu que deu certo a parada do Superman, do Batman em 2003 lá com Batman Begins, muito na esteira do que o Bryan Singer estava fazendo com os X-Men. Vamos chamar o próprio Bryan Singer, então. Singer, como eu falei, já era famoso no cenário de super-herói por dirigir X-Men, o filme, em 2000 e X-Men 2 em 2003. Ou seja, era uma aposta certeira da Warner, né? Tipo, fazia sentido na época chamar o Bryan Singer. E aí, veja, Batman Begins estava indo para um lado. O Super-Homem do Bryan Singer, de repente, foi para outro, totalmente diferente. Ele escreveu o roteiro para ser uma continuação direta dos filmes originais do Super-Homem com o Christopher Reeves. Após muitos testes, dos quais até o próprio Henry Cavill participou, o escolhido para vestir a capa foi o Brandon Routh. Voltou a viver o Superman nas séries da CW, né? Enfim. Apesar de uma ou outra polêmica da produção, assim, não teve muita treta, né? Foi até de boa, dado o histórico dos filmes do Super-Homem aí, né? O Flyby, o Leaves, né? O filme recebeu sinal verde, seguiu a produção tudo certinho, pá. Seguiu até um roteirinho, mais ou menos, tipo, pô, vamos fazer a continuação direta do que deu certo lá nos anos 70, com Christopher Reeves, tão esperançoso, a cueca por cima da calça, né? O cabelinho pega rapaz, visual clássico, não sei o que. Mas o filme não foi bem de bilheteria. Quer dizer, em agosto de 2006, o jornal Los Angeles Times noticiou que o presidente da Warner, Alan Horn, havia descrito Superman Returns, o Superman, o Retorno, como um filme muito bem sucedido. E ele disse na época do lançamento que já planejava uma continuação, né? Para 2019. Mas é claro que o estúdio não ia chamar o próprio filme de lixo, né? Ia dizer, não, realmente, nós estamos decepcionados com a bilheteria, achamos que ia fazer mais, é um filme ruim, o que, né? E pra fazer uma cena, a Warner realmente planejou uma continuação, né? Só que dessa vez com um orçamento bem mais enxuto, que já indicava, tipo, pô, os caras não curtiram tanto primeiro, né? Estão reduzindo o orçamento. Geralmente é o contrário. Geralmente lança uma aposta com um valor mais baixo, a aposta dá certo, os caras botam mais grana. Né? Quando faz o contrário é porque os caras não estão muito confiantes, né? Tipo, pô, o primeiro deu mais ou menos certo, vamos investir um pouco menos, né? Se der certo, boa, se não der, perdemos menos dinheiro. E em 25 de outubro de 2006, o site IESB.net noticiou que Bryan Singer e Warner Bros. Haviam finalmente chegado a um acordo. O título do projeto foi anunciado como Superman, The Man of Steel, em português, Super-Homem, o Homem de Aço. Mas aí veio o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, que a gente já falou, e o estúdio decidiu seguir a linha mais adulta, realista e sombrio, né? Abandonando um pouco aquela ideia dos filmes do Christopher Reeve. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o presidente da produção, Jeff Robinov, disse: Superman o Retorno não funcionou como filme da forma que nós esperávamos. Não posicionou o personagem como precisávamos. Se tivesse funcionado em 2006, teríamos no Natal deste ano, ou de 2009, outro filme do Super-Homem. Agora o plano é reintroduzir um personagem sem qualquer menção a filmes anteriores. Essa entrevista é de 2008, tá? Ou seja, estavam apostando as fichas do Superman em 2006, não deu o retorno que eles queriam.
Os filmes do Nolan começaram a fazer muito sucesso, em 2008 ainda fez muito sucesso. E aí os caras falaram, tá aí, o caminho é seguir o que o Christopher Nolan tá fazendo.